Obrigado a todos vocês que se disponibilizaram, né, que gastaram tempo para estar aqui, todos juntos, aprendendo um pouco mais de análise qualitativa e como enfrentar esse desafio com esta aplicação que tem sido uma ferramenta extraordinária para literalmente dezenas de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos os mais diversos, que têm realmente sendo um sucesso. Eu estou tentando partilhar a tela, agora já espero que vocês tenham a minha tela partilhada aí com vocês. Tá, já conseguem ver a minha tela? Já estamos a ver, Francisco. Obrigado, obrigado. Vou ver se eu coloco agora em tela cheia, tá? Agora saiu outra O, vez. ok, vou voltar então. Deve ter havido algum problema aqui. Vamos voltar a partir. Agora Agora enxergam, sim, né? sim. E agora vamos colocar em tela cheia para ficar melhor a visualização de vocês. Embora que, na verdade, eu até preferia não ter tela cheia, porque eu vou navegar muito entre o PowerPoint e o próprio WebQDA. Se vocês me permitissem, porque eu tenho aqui o WebQDA aberto, né? Projeto último que o Fábio estava trabalhando, e o próprio projeto do WebQDA, nós podemos navegar um pouco assim, se vocês me permitem. Então, eu vou deixar o mais cheio possível o meu PowerPoint. Bem, nós vamos falar um pouco de técnicas de análise, nós temos aí uns 40 minutos, segundo me consta, certo, Sônia? É, nós vamos falar, assim, mais ou menos meio a meio, um pouco sobre teorias, né, sobre as técnicas de análise, mas também um pouco sobre o WebQDA, como aplicar tudo isso. Eu não tenho a ilusão que esta seleta audiência de quase 80 pessoas que estão online venha a aprender tudo isso agora, mas que tenha uma noção e que essa noção seja é, percebida como possível de ser feita no WebQDA, tá? E possam aprender e ter aprendizagem de que análise qualitativa é muito mais do que analisar entrevistas, né? Vocês já viram hoje à tarde, com a professora Ana Rodrigues, falando sobre o que é que se pode extrair, por exemplo, de uma imagem, né? E como se tratar uma imagem no WebQDA. Só estou relembrando para vocês que um ambiente de sala de aula, atenção aos educadores de plantão, embora que eu sei que essa sessão é para muitos tipos de profissionais das ciências humanas e sociais e que levam em consideração a complexidade dos sistemas humanos e sociais e como estudá-los, né? Uma sala de aula é isso, é um ecossistema complexo, tá? Onde você pode extrair diversos tipos de informação, desde texto, imagens, aqui é uma fotografia, né? Nós poderíamos começar a fazer interpretações para tentar responder essa pergunta. O que é possível observar nesta imagem, né? E professores experientes, só olhando a postura corporal, já diria muita coisa, né? Provavelmente a professora fez uma pergunta, quantos aqui estão dispostos a fazer tal coisa? Ou quem fez o exercício? E os alunos, né, a maioria deles, levantam as mãos, outros não levantam, e etc. Então, se fui eu que estava em sala de aula, tirei essas fotografias, eu tenho uma riqueza de dados muito grande nesta imagem, né? Mas análise qualitativa não é só isso, né? Nós temos hoje, diferente do passado, nós já vamos ver isso a seguir, uma quantidade gigantesca de dados de diferentes fontes. Antigamente, nós fazíamos esse triângulo, né? Os dados não numéricos e não estruturados, não numéricos, é bom assim porque eu já vou corrigindo ao vivo e a cores, numéricos e não estruturados, eles vinham basicamente dessas três fontes, não é? Entrevistas, observações e documentos vários. E dos mais diversos formatos. O que nós aprendemos com essa pandemia é que nós não esgotamos na investigação qualitativa os tipos de dados que nós podemos extrair. Veja, hoje muitas aulas online através do Zoom, ou WebQDAD, já participei de muitos WebQDAD que tinha
coffee break, Sônia. Este WebQDA Day não vai ter coffee break presencial, vai ser virtual, né? O lanchinho vai ser Virtual, virtual, Francisco. virtual. Então, mas veja, esse contexto pandêmico, né, nos ensinou que os dados qualitativos são ricos, não é? Uma sessão como essa gravada, a interação com o aluno no chat, as perguntas, né? Por favor, façam suas perguntas aí no chat, são fontes de informação para análise de dados. Isso torna as coisas ainda mais complexas, né? É possível observar fotografias, vídeos, né? A expressão corporal, postura, ações, tudo isso vocês viram essa tarde. Eu só estou tentando aqui arrematar para avançarmos com algumas técnicas específicas. Claro, tudo isso lança desafios para a investigação qualitativa, né? Para softwares de investigação qualitativa. Como vocês viram, esses desafios todos aqui, já certamente foi comentado em algum momento, hoje à tarde. Esse software precisa trabalhar com flexibilidade online para propiciar, por exemplo, o trabalho colaborativo, como o Fábio estava dando ênfase agora, o WebQDA consegue isso. Mas eu queria me deter nesta primeira frase aí, que é maior compatibilidade com diferentes técnicas de análise de dados. Vocês sabem, existem muitos softwares, inclusive alguns gratuitos, muito específico. É um software que dá para fazer análise lexical de não sei o que conta as palavras, etc. O WebQDA está numa categoria de software que ela é flexível, ela é abrangente a diferentes técnicas de análise. E aqui eu queria falar de 3 técnicas, tá? De maneira bem simples, não há tempo de aprofundar, mas só para que vocês percebam, transitando entre a parte teórica e a parte prática, que nós podemos e temos no WebQDA essa flexibilidade, tá? Vamos pensar, por exemplo, como é que eu analiso imagens, né? Vocês viram aí a técnica, como é que seleciona, coloca comentário no WebQDA, etc., né? Mas o WebQDA não diz para você por onde é que você começa, entende? Você precisa ter um pensamento construído, um pensamento de análise para usar as ferramentas. Você compra um serrote, você vai lá na casa de ferramentas, né, na drogaria, na casa de ferragem, e compra um serrote. Não vem lá dizendo como é que você usa aquele serrote, né? Você pode usar aquele serrote para cortar legumes na cozinha? Pode, não é muito adequado, mas pode. O fabricante não proíbe, né? O WebQDA tem a possibilidade incrível. Como é que você analisaria, por exemplo, essa imagem se você estivesse à procura do Oli, né? Onde está o Oli? Se a gente pudesse interagir um pouco mais aqui, seria interessante, mas não há tempo, eu vou cortar a interação e falar mais. Eu geralmente interajo com a nossa audiência perguntando que técnicas, que maneira, o que é que você faria, né? E, geralmente, alguém sempre tem a ideia como é que eu vou sistematizar a análise. Vocês já sabem como é que fazem isso no WebQDA. Pequenas seleções, né? E cada seleção você pode associar um comentário, e esse comentário, que pode ser transcritivo ou descritivo, né? Inferencial ou descritivo, você codifica. Vocês já viram isso hoje à tarde. Mas o procedimento, por exemplo, geralmente me diz assim, não, você pode dividir para sistematizar tudo em quadrículas, numerar as quadrículas e em cada quadrícula, ou seja, quando você começa a dizer isso, primeiro faço linhas no software, faço assim primeiro, divido em quadrículas, vou observando cada quadrícula para ver se o Oli, não é, está ali naquela quadrícula disfarçado, né, ou não, e etc. Então, isso que eu estou fazendo é uma técnica, é uma descrição do processo de análise de dados, tá? E isso você precisa pensar. A nossa sorte é que a análise de dados já tem algumas décadas, né, que os pesquisadores, os investigadores nas ciências humanas e sociais, os metodólogos, têm pensado nessa maneira, nesse procedimento de como utilizar, tá? Não só como utilizar o serrote, mas como utilizar o alicate, a faca, o garfo. Então, já existe muito caminho andado
sobre o que é que devo fazer, não é? É claro que a análise de dados é um processo que exige questionamento inteligente, uma contínua procura de resposta, observação ativa e memória, tá? Precisa. Você precisa conhecer muito bem os seus dados, não é? É um processo de juntar e unir dados, de tornar óbvio o invisível, tá? Muitas vezes você olha ali aquele texto, aqueles comentários, aquelas imagens, os documentos que você está analisando, você não consegue ver o que é que eu posso extrair daqui. Mas com o tempo, não é? Dessa observação ativa, leitura, então você começa a fazer a distinção de significados do que é mais importante, do que é menos importante, que é insignificante em todo esse processo. E como relaciona-se todos esses dados, como se encaixa em categorias. Sobre categorias existe, claro, muita discussão, porque a maioria das técnicas, né, depende muito dessa ideia da análise categorial, de criar categorias. E não é só na análise qualitativa se faz isso, tá? Se faz isso na biologia, na física, né, que é taxonomia. Você cria no mundo animal, vegetal, taxonomias. Nada mais do que criar categorias para agrupar os animais, as plantas, etc. A gente faz isso em física também. Então, nas ciências humanas e sociais também nós queremos fazer isso de forma sistemática, rigorosa, uma atribuição de consequências, de antecedentes, um processo de conjugação e verificação, correção, modificação, e esse processo todo é análise de dados na investigação qualitativa. Ou seja, veja, nessa definição aqui não é fácil, principalmente quem não está... Eu acho que a Maria Silva ou está com o microfone aberto ou gostaria de fazer uma pergunta, Sônia. Pode verificar? Tenho todo gosto. Quem quiser interromper, não me incomoda, tá? Veja, nesta outra definição, a gente vê que a análise de dados é organizar os dados, tá? É fornecer estrutura e extrair significado desses dados para a tua investigação, tá? Ler, lidar com esses dados, fazendo transcrição, ler e reler. Muitas vezes a transcrição, que hoje em dia já se faz boas transcrições usando a inteligência artificial, não é? O próprio YouTube já faz transcrições automáticas, você consegue importar a transcrição para dentro e ali você vai corrigir, né? Tem alguns erros, você vai corrigir, colocar as vírgulas, mas isso é uma maneira de você ler os dados, entende? Ler e reler os dados, mesmo que você peça uma terceira pessoa para fazer transcrições para você, para que depois você possa ter memória para reduzir os dados, para poder relatar os dados de forma condensada, interpretar os dados, tá? Ordenar todas. Você tem 20 entrevistas. Você não vai pedir para o seu leitor do seu trabalho científico ler as 20 entrevistas, cada uma de 15 páginas, para poder você compreender as suas conclusões. Não, você vai fazer uma síntese, uma descrição, uma explicação daquele fenômeno com base nesses dados. Então, tudo isso é análise dos dados. Simplificando, quais são as ações gerais de análise de dados? Trabalhar com os dados, organizar os dados. Veja, é isso que o WebQDA, vocês viram hoje a tarde toda, ajuda a você fazer, organizar os dados, ter os dados nas suas pastas, vocês já viram como é que abrem as pastas, tá? Dividir os dados em unidades manipuláveis, criar categorias, fazer uma síntese. Quando eu estou criando os códigos árvore, eu estou criando um sistema de padrões, procurando discursos, comportamentos, uma síntese de todo esse processo, tá? Então, essa é da maneira geral. Isso pode ser feito de forma artesanal? Pode. Mas por que você vai inventar a sua própria maneira ou seguir os seus próprios intuição? Não estou negando que essa intuição possa ser muito boa e tal, se existem caminhos, né, já trilhados, já testados e tão bons quanto isso, tá? Por quê? Porque análise qualitativa, as técnicas de análise têm muitas dificuldades, tá? Como, por exemplo, geralmente os corpos de dados não numéricos e não estruturados são difusos e complexos. Então, como é que eu lido
minha técnica de análise com esse tipo de dados? Não existem regras claras e largamente aceitas de como analisar os dados numéricos estruturados. Veja, na investigação quantitativa, atenção você que é da investigação quantitativa, não é? Você faz teste de normalidade, né? Eu acho que o investigador de hoje em dia tem que saber as duas coisas, tem que saber o qualitativo, o quantitativo, não é? E existem procedimentos básicos aceitáveis quando você vai fazer análise quantitativa. Então, você primeiro pega a sua amostra e vai ver se é uma distribuição homogênea, se é uma distribuição normal, para você usar testes paramétricos ou não paramétricos. Isso é uma realidade para... existe uma rotina aqui, né, nisso. Mas na análise, nas técnicas de análise de dados, não existe essa rotina. Então, o WebQDA não determina essa rotina. Ela facilita a sua rotina. Quer que você vá para a direita, quer que você vá para a esquerda. Eu vou dar exemplos em concreto já a seguir, tá? Então, falamos sempre na análise qualitativa, né, nas técnicas de análise de dados, em uma abordagem geral, que necessita, obrigatoriamente, ser sempre contextualizada, tá? Para cada projeto de pesquisa. Por mais que você siga uma receita, uma delas eu vou mostrar aqui até uns passo a passo e tal, mas ela precisa ser contextualizada. Muitas vezes e aí é para isso que serve o orientador na tese de doutorado. Você não tem experiência, né, na dissertação de mestrado, e mesmo no trabalho de conclusão de curso, né, na sua monografia de final de curso, você precisa, então, de contextualizar o seu projeto e de uma pessoa experiente. Mas nós vamos aqui falar das operações básicas, particularmente a codificação. Como é que faz essa análise desses dados? Como é que codifica? Tá? Porque esse processo de codificação é um processo que as pessoas pensam que só existe análise de conteúdo da Bardan e não existe mais nada. Existem outras coisas, existem diferentes maneiras. Tá? Aqui algumas delas foram passadas para vocês por os colegas que me anteveram, como vocês viram, tá bem? Nós vamos falar basicamente de indução analítica, um pouquinho de teoria fundamentada. Teoria fundamentada, eu teria que falar com vocês umas 3 horas, fazer uns exercícios, seria um workshop, tudo isso, e depois vamos falar um pouco de análise de conteúdo. Por que deixei para o final? Porque muitas das técnicas que nós falamos na indução analítica, na teoria fundamentada, acaba lançando luz na análise de conteúdo, e vocês já viram bastante coisas hoje à tarde, né? Além de serem estratégias de análise, podem ser vistas também como estratégia de recolha de dados, tanto a indução analítica como a teoria fundamentada, quanto a análise de conteúdo. Lembrando que a análise de conteúdo tem o seu agente mais famoso, né? A professora Bardan, a professora francesa, na década de 70, escreveu um livro chamado Análise de Conteúdo, tá? Análise de conteúdo é uma técnica de análise para investigação quantitativa. Então, o correto aqui seria análise de conteúdo na investigação qualitativa, tá? Que ela é uma técnica de análise que serve também para a investigação quantitativa, tá? Principalmente para... Só que hoje virou sinônimo de investigação qualitativa. Aí falamos simplesmente análise de conteúdo. E todas essas 3 estratégias gerais de análise que vocês podem misturar elas, tá? Esse aqui é o bacana, né? E o WebQDA dá resposta, e elas têm naturezas interativas, ou seja, cíclica. Você faz uma coisa, tal, codifica, volta, codifica de novo, corrige, melhora. Essa natureza interativa, não interativa. Interativa tem a ver com interação, né? Iterativa tem a ver com cíclicos, né? Não esqueci o N aqui, não. É iterativo de cíclico, tá? Bem, vamos falar de indução analítica rapidamente, tá? Dê-me mais só 7 minutos e eu finalizo essa parte mais teórica. Estou mentindo, desculpa, eu acho que vou precisar de mais de 10 minutos para explicar um pouco mais, para a gente ir no WebQDA e ver isso. Talvez dê uma pausa, eu vá lá e volto. Indução analítica. Então, é uma... Oi. Só relembrar porque a questão do tempo. Estamos com 20 minutos de apresentação
era mais, no máximo mais 10 para depois termos um momento ainda de perguntas e respostas, está bem? Ah, ok. Então, vou me adiantar mais. Obrigado. Indução analítica. Então, indução analítica, posso resumir nesse slide aqui. Então, você recolhe os dados, examina esses dados, depois de vários casos diferentes, depois você analisa esse caso, vê se não existe nenhuma explicação hipotética. Você parte de uma explicação hipotética inicial, recolhe os dados e examina esses dados. Se nenhum caso anômalo vai contra a hipótese que você sugeriu, a explicação hipotética que você sugeriu no início, então você finaliza então o exame desse dado. Se não, você retorna a sua reformula a sua explicação hipotética ou recolhe mais casos. Então, você pode ter aqui um grande cíclico de análise, tá? Isso aqui, em poucas palavras, você, repito, explicação hipotética, da questão de investigação que você quer, recolhe dados, faz o exame desses dados. Se não há nenhuma anomalia no exame desses dados da tua que vai de encontro ou ao encontro da tua explicação hipotética, isso pode te forçar a recolher mais dados e fazer mais ciclos de análise, tá? Isso aqui é a indução analítica. Qual é o grande problema da indução analítica? Os investigadores nunca apreciam a rigidez da indução analítica, tá? O único caso é suficiente para nova hipótese ou nova recolha de dados ocorrer, tá? Você tem uma questão de investigação, fez uma explicação hipotética, tem um caso que não se encaixa ali, tem que recolher novos dados ou mudar a hipótese, né? A explicação final especifica as condições suficientes, não as condições necessárias. E o grande problema é isso aqui, ó. Quando a gente olha para o esquema da indução analítica, todo o procedimento da indução analítica, esse exame de dados aqui, ó, é uma caixa preta. Ninguém sabe. Como é que faz? E aí, professor? Ok, eu sei recolher dados, eu sei ver se esse... Mas como é que faz esse exame de dados, tá? Esse exame de dados é a caixa preta da indução analítica. O que é um problema, tá? Nesse tipo. A teoria fundamentada, que surgiu na década de 60, ela avança muito mais. Ela entra nessa caixa preta de exames dos dados, sugerindo um procedimento. Nós vamos falar aqui rapidamente só sobre as ferramentas e os resultados da teoria fundamentada. Os conceitos fundamentais da teoria fundamentada é amostragem teórica, codificação, saturação teórica, comparação constante, tá? E existem 3 tipos de ações dentro daquela caixa preta, que é exame de dados. Uma primeira fase é codificação aberta, uma segunda fase, codificação axial, e uma terceira fase, codificação seletiva, ok? Existem passos, preparação das fontes por ciclos de análise, já vou mostrar isso no WebQDA, mas eu sinto muito não estar podendo falar em detalhes o conceito, o que é que significa cada um desses, mas, olha, a codificação aberta nós vamos fazer diretamente no WebQDA, codificação axial e codificação seletiva. Esses 3 passos, tá, todo o processo de análise dos dados usando, ela desmistifica aquela caixa preta, tá? É por isso que ela fez tanto sucesso desde a década de 60, porque antes cada um fazia do seu jeito e agora eu tenho o que eu vou fazer. O que é codificação aberta? Finalmente, né? Vou, então, entrar aqui no WebQDA para mostrar quais são as ferramentas que o WebQDA tem para codificação aberta. Quando você abre um projeto no WebQDA, eu vou abrir aqui um projeto qualquer, eu tenho muitos projetos aqui, eu vou abrir esse, vocês estão vendo minha tela, não é? Naturalmente. E eu vou mostrar, então, aqui para vocês. Isso é um projeto chamado Longevidade, etc. E eu coloquei aqui os documentos. Coloquei meus documentos, vamos imaginar que seja entrevista ou relatório, seja lá o que for, e eu tenho aqui esse documento,
e eu tenho aqui, não tenho nenhum código disponível. Eu talvez devesse até usar o outro projeto, que talvez do Fábio esteja mais livre de códigos, né? Fábio, eu vou bagunçar aqui o teu projeto, tá? Eu vou tirar aqui esses códigos e esse também. E vou aqui na fonte interna. Esse é o projeto que o Fábio partilhou agora conosco. E nós vamos, então, abrir um projeto qualquer. Ok. Professor, só para relembrar, tem 5 minutos, está bem? Para terminar depois a apresentação, que é para termos tempo para perguntas e respostas. Ok. Então, quando você entra num projeto, imagina que você não codificou nada, o que seria a codificação aberta? Seria utilizar os códigos livres de maneira a você criar uma rede não relacionada, aberta, de nós, de códigos. Por exemplo, eu comecei a ler aqui, nos países desenvolvidos, a palavra desenvolvido, se eu selecionar e clicar nesta varinha mágica aqui, ó, tem lá escrito código aberto. Quando eu clico nesta varinha, eu selecionei, automaticamente, aqui já tinha outras categorias, aqui, ó, desenvolvidos, coloco aqui no final. Então, você vai criando, determinar condições funcionais. Você clica lá, ele cria automaticamente em códigos livres estes códigos e codifica. Então, você vai ter uma leitura flutuante, como se fala, como a Bardão falava, não é? Na sua técnica de análise de conteúdo. Então, nesta fase da codificação livre, é o equivalente à codificação aberta da teoria fundamentada, tá? Então, você vai lendo e vai codificando isso. No final, você vai ter um conjunto de categorias enorme aqui, uma lista, né, dos códigos livres, tá? Um ao seguir ao outro. Agora, o que é que você faz depois disso? Bem, você começa a juntar os códigos, fazendo copiar e colar. Por exemplo, indo aqui em códigos livres, clicando, por exemplo, nessa categoria aqui, copiando, tá? Usando essa função de copiar, e clicando em código árvore e reagrupando através de categorias e subcategorias o teu código que estava sem. Ou seja, essas dimensões de análise, eu já estou no que na investigação, na teoria fundamentada na técnica, porque a teoria fundamentada tanto é uma teoria de análise, como também uma técnica. Aqui eu já estaria na fase de codificação axial, ou seja, a codificação aberta é o processo em que eu crio códigos, uma lista enorme aqui nos códigos livres. Quando eu copio daqui e agrupo em dimensões de análise, subcategorias, eu estou procurando eixos, tá? Isso aqui são os eixos. Não, aquela categoria aquele código que eu copiei lá dos códigos livres, que foram saindo espontaneamente da minha leitura, tá? Eu posso, então, colar aqui, tá? Usando essa função, colar, e ela vem para cá. Desenvolvimento, tá vendo? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a segunda etapa, que é a codificação axial. Axial, como vocês sabem, é eixo, né? Eu estou procurando eixos aglutinadores. Então, esse movimento de codificação aberta, que o Strauss e o Corby, na década de 1967, né, publicou esse livro sobre a teoria fundamentada, sugeriu para a comunidade acadêmica, foi uma luz para esse processo aqui, criou um protocolo para esse processo de exame de dados, tá? Esse protocolo é o único que existe? Não, existem outros protocolos, inclusive você pode misturar os protocolos. Então, codificação aberta, você usa os códigos livres no WebQDA. Codificação axial, você junta esses códigos livres, é um procedimento, tá? E o WebQDA não vai dizer, olha, comece no código aberto, na codificação aberta,
que é a linguagem da teoria fundamentada, com os códigos livres, que é a linguagem do EPQDA, e depois parta para a codificação axial, porque lá é onde você vai fazer as dimensões de análise e tal. Não, se você tiver categorias a priori, você pode e deve fazer isso, como, por exemplo, usando as técnicas de análise de conteúdo, que aqui já foi tão falada, né? Onde é que os investigadores vão buscar inspiração para esses códigos, não é? Para esses procedimentos. Depois vem a codificação seletiva. A codificação seletiva é uma depuração, é um ciclo de teste, de aprofundamento. Inclusive, alguns teóricos dizem que nem deveria existir a codificação seletiva. Alguns só fazem codificação aberta e codificação axial. Ou seja, fazem no EPQDA esse movimento. Codificam tudo primeiro nos códigos livres, depois migram de forma organizada em eixos, não é? Para os códigos árvores. Tá? Então, esse processo seria o processo de codificação seletiva, esse processo de depuração. Tá? Tem outros passos aqui, eu não vou falar sobre eles. Desculpa, só ia pedir mesmo que já pudesse então ir resumindo para terminar, que é para depois não passarmos a nossa hora. Ok. Então, dicas gerais para a codificação. Primeiro, só 2 slides, Fábio, e eu concluo. Já à vontade. Ok. Leia todos os dados iniciais, transcrições, nota de campos, documentos, faça uma lista dos dados. Muitas vezes eu vou orientar e o mestrando, o doutorando, não tem noção nem quantos dados ele colheu. Ah, professor, isso é dado também? Não é. Olha, você tirou alguma fotografia, você tomou notas e tal? Ah, tirei. Tinha um grupo no WhatsApp. Então, o grupo do WhatsApp é dados também. Ah, é, professor, não sabia. Então, faça uma lista exaustiva e leia todos esses dados. Inicie a codificação tão logo recolha os dados. Não fique esperando, não, só quando eu for em agosto do ano que vem é que eu vou começar a codificar. Não. Se você já tem uma entrevista só, um grupo focal, um grupo no WhatsApp que já tem alguns dados, já pode colocar no EPQDA e já deve começar a analisar, porque está fresquinho. Você começa a fazer uma codificação aberta, indo na primeira fase da teoria fundamentada, por exemplo. Então, fazer tudo novamente com os novos dados que foram sendo acrescentados, tá? Nas codificações abertas, numa primeira fase. Depois, revisar sempre as codificações, tá? Você não coloca lá os códigos e codifica tudo ali rigidamente. Você tem que revisar sempre. Considerar as ideias teóricas gerais em relação aos dados. Considerar as categorias criadas em relação às questões de investigação e objeto. Muitas vezes você está criando categorias que não tem nada a ver com o seu problema de pesquisa, o seu problema de investigação, suas questões de investigação. E só que a codificação axial e a seletiva, principalmente, é para isso, é para você relacionar uma coisa com a outra, tá? Outra dica importante, qualquer item ou pedaço de dados podem ser codificados mais de uma forma. Isso já foi dito aqui, né? Eu já vi o Fábio falando na sessão anterior. Inicialmente, não se preocupar se a quantidade de categorias criadas pareçam demasiada. Quando a gente vai nessa fase, por exemplo, usando essa técnica, né, de codificação aberta, porque não tem categorias a priori, mas você pode ter, tá? O EPQDA propicia isso. E depois vai aparecer uma quantidade enorme, muitas vezes 30, 40, 50 categorias ali nos códigos livres, tá? Nessa fase de codificação. Rever o equilíbrio entre a definição da categoria ou a criação de novas categorias. Ou seja, você está lendo, está criando codificações abertas. Se aquela palavra que surgiu, você acha que está na mesma natureza que daquela anterior, não crie uma nova. Selecione e codifique na anterior, evitando, então, criar mais categorias desnecessariamente, tá? Nós jogamos no processo, quando o investigador é experiente, nós jogamos com duas coisas, com a definição da categoria, muitas vezes basta mudar a definição da categoria para incluir mais dados, ou criar novas subcategorias em vez de criar uma nova categoria. Criar um movimento pendular de expansão e síntese de categoria, tá? E formular perguntas, codificações constantemente. Para que isso? Por quê? Qual o significado disso? Que relação tem isso com aquilo? Então, um pesquisador é um
perguntador, é um questionador, tá? E ele questiona até mesmo o seu processo de codificação, tá? Bem, é isso. Quero parar por aqui, Fábio. Tem muito mais coisas que a gente poderia falar, e eu espero as perguntas para a gente interagir, talvez tendo a oportunidade de esclarecer mais. Sim, agradecemos, professor Francisco Leite, pela sua apresentação e desde já pedir desculpa por termos de ter cortado a palavra, mas é para que nós possamos também cumprir com o horário e assim Ok, tudo bem. Para ninguém. Temos então alguns minutinhos para colocar uma questão. Houve já aqui algumas que foram colocadas, da professora Raquel Carinhas, que diz: para uma fonte fisicamente de grande dimensão, por exemplo, um desenho construído por crianças com 4 metros de extensão, qual seria o melhor procedimento? Uma digitalização audiovisual seria o mais adequado, e analisar a imagem dinâmica de um objeto que em si é estático? Foi esta a questão. Não sei se... Muito boa pergunta. Obrigado, professora, pela sua pergunta. Qual seria o procedimento técnico que eu faria nesse caso? Bem, primeiro, eu me salvaguardaria de que esta experiência, né, deste grande mural feito por os alunos, fosse o mais bem documentada possível, do ponto de vista descritivo. Quando foi feito, quem fez, se é um mural, ter a noção de que aquele desenho daquele canto foi feito pela Maria, daquele outro canto foi feito pelo José, ter um relato o mais exaustivo possível de todo o processo. Então, não é só a imagem estática que nós vamos interagir. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos aqui na fonte, eu sugiro tirar uma fotografia, pega uma boa câmera, tá? Você tira uma fotografia e você abre esta fotografia dentro do WebQDA, vamos fazer de conta que esta imagem aqui que nós temos aqui é a sua fotografia do seu desenho, tá? Eu vou diminuir aqui para a gente ter uma visualização mais completa possível, tá? E isso aqui já foi mostrado hoje, certamente. Então, você tem todas as informações. Faz conta que isso é o mural, tá? E aí, esse desenho aqui, esse cantinho do desenho, é a da Maria. Então, você vai clicar em cima, criar um quadradinho, não é? E, imediatamente, o WebQDA vai criar aqui embaixo um espaço onde você vai escrever este desenho, Então, você tira uma foto geral e você vai comentar, você vai acrescer a esta imagem pictórica, estática, toda a dinâmica do observador que esteve na construção desse grande mural dos alunos e com seus comentários. Então, você vai escrever aqui nesta linha, que vai estar associada diretamente àquele bocado ali de texto, né? Vou colocar aqui um verde diferente, que é esse aqui, tá vendo? Imagina que esse pouco de imagem ali, então, aqui a figura da Maria que desenha o pai e a mãe de mãos dadas com o cachorro e tal. A Maria teve um problema e não sei o quê. Então, você, de acordo com as suas questões de pesquisa, você complementa o dado estático com informação e linka essa imagem, esse bocado da imagem, ao texto. Tá? Esse procedimento é um procedimento já de codificação? Claro que é. Tá? Você já está interpretando a imagem, acrescentando descrição factual, desenho da Maria, é fato. Desenho da Maria com o pai e a mãe dando a mão dadas, porque você perguntou a Maria: ah, Maria, que desenho é esse? Ah, meu pai e minha mão de mãos dadas e o cachorro do lado. Você acrescenta textualmente o que a Maria disse. Agora, se você começa a dizer, olha, a Maria desenhou o pai e a mãe porque eles estão em processo de divórcio, sei lá, alguma coisa, aí você já está fazendo um complemento mais dinâmico daquela imagem estática. Você está entrando na parte de inferência da informação, além da parte descritiva da informação, né? Então, esse seria um procedimento que eu faria. Tirava a fotografia do desenho, colocava no WebQDA, associada a cada trecho, bocados, né, da imagem a um texto explicativo, descritivo e inferencial sobre aquela imagem. Eu não sei se eu respondi. E depois codificava, claro, né? Codificação axial, tal, etc.
Obrigado, professor Francisco Leite. Nós temos que gerir agora o nosso tempo, porque temos uma questão que daria muito para falar, porque foram várias pessoas que colocaram essa questão. Nós temos menos de 10 minutos até o nosso encerramento, daí que gostaria também solicitar a sua capacidade de síntese em relação a uma grande questão que são várias pessoas que colocaram, que é que pudesse falar um bocadinho mais sobre a parte da análise de conteúdo. Algumas pessoas aqui, a professora Larissa colocou essa questão, ou a professora Maricélia também. Então, se pudesse falar um bocadinho mais, não temos muito tempo, talvez dava-lhe 5 minutos, professora, é o máximo que lhe consigo dar, para depois também termos tempo para fazer o nosso encerramento e as despedidas, está bem? Ok, vamos falar de análise de conteúdo. Uma primeira advertência muito séria. Quando a gente fala de análise de conteúdo, o que é que vem na cabeça de vocês? Bardin, que é um livro que foi escrito na década de 70. Livro não presta mais, joga fora, tem o WebQDA, tem outras técnicas modernas, computador. Olha, uma coisa é séria, é certa. A Bardin nem sonhava com o que nós temos hoje, tá? Beirando a inteligência artificial, codificação automática, interação de informação. Mas eu quero dizer uma coisa surpreendente para vocês. O que a Bardin falou na década de 70, e na sua essência, ainda continua muito válido. Tudo está válido? Não, nem tudo está válido. Por exemplo, esse aqui é uma parte do índice do livro da Bardin, uma edição de 91, saiu um agora recente com atualizações, tá? Ela fala da organização da análise, por exemplo. Primeiro passo, organização da análise. Como é que eu analiso? Faço uma pré-análise, aí eu faço a exploração do material, as primeiras inferências e interpretações. Como é que eu faço isso? Através de uma leitura flutuante, aquela leitura mais rapidinha. Essa leitura rapidinha é a tal codificação aberta, que você usa os códigos livres, você vai lendo e codificando e criando uma lista enorme de códigos aqui. Tá? Por exemplo, tá? Então, naquela época, você tem que lembrar sempre disso, quando está lendo o livro da Bardin. Ela tinha os computadores já, mas os computadores eram basicamente usados como editores de textos, não com a flexibilidade que nós temos hoje como o WebQDA, entende? De analisar, de relacionar dados, de fazer triangulação. Fábio, eu não sei se foi mostrado as matrizes para os colegas em algum momento. Sim, foi dado um exemplo, por exemplo, a Lucimara demonstrou a criação de matrizes, por exemplo. Por exemplo, a Bardin nem sonhava com um negócio desse, que o sistema já relacionasse dados interpretativos com dados descritivos. Quem é que falou mais sobre a categoria A? Foram os professores e os alunos. E o sistema separar essas informações e entregar isso, a lista de dados, uma contagem de unidade automaticamente para você, claro, depois que você codificou, porque o WebQDA não tem a inteligência artificial. Então, essa seria a primeira fase da análise de conteúdo, organização da análise. Segunda fase, codificação. Tratar o material para se atingir uma melhor representação do seu conteúdo. Como é que você faz essa codificação? Através de um procedimento de categorização. E o que é categorização? Partir de dados brutos para dados organizados. De dados caóticos, né, por assim dizer, para dados, uma representação simplificada desses dados. É uma síntese, tá? É a ideia de criar dimensão de análise, categoria, subcategoria, subcategoria, de acordo com a sua necessidade. E, finalmente, quando você lê os dados, cria codificação, passa pelo processo de categorização, organiza os dados, você vai cruzar os dados para fazer interação. Aí que o bicho pegava na época da Bardin, quando você só tinha o computador. Você colocava tudo no computador, que era um editor de texto, imprimia aquilo e usava lapisinhos coloridos e códigos. Aliás, ainda existe lá um sistema de código com números e tal. Você vê, em momento nenhum aqui nós usamos códigos e números. Por exemplo, neoplasia, esse aqui. Na Bardin, isso aqui representaria um código 2A.5, entende? Por quê? Porque é a maneira de você escrever à mão as coisas impressas com lápis colorido, e o código 2A.5, entende? Seria esse. Aqui no WebQDA não precisa nada disso. Por quê? Porque eu não preciso guardar na memória estas frases, nem todas as frases que estão ali, porque eu simplesmente abro aqui código livre, o código árvore,
e abro aqui, por exemplo, atividade. E eu vou encontrar, então, esta palavra em todos os documentos de forma destacada, entende? Sem precisar eu me preocupar excessivamente em criar esse código. O código é embutido dentro do sistema, tá? E depois vem a parte de inferência, onde você vai obter do WebQDA informações, as matrizes, o próprio código em árvore, com o número. Isso aqui já é informação, entende? Para você tomar as suas inferências, as suas conclusões, tá? Eu não sei se respondi. Claro, a gente precisava mais tempo para falar de análise de Sem conteúdo, dúvida, sem né? dúvida. Sem dúvida, professor Francisco. Nós agradecemos pela sua explanação, foi fantástica, e eu sou também suspeito de dizer, gostaria muito de o continuar a ouvir, porque admiro sempre as suas apresentações e a forma clara, porque estamos a falar diretamente com um dos autores, é uma honra também, juntamente com o professor Moreira e o professor Pedro Costa, um dos autores deste software, que hoje foi o pretexto que nos levou aqui a reunir, dedicarmos este tempo pronto, relativamente à apresentação de várias novas potencialidades do WebQDA, novas funcionalidades, e depois entrarmos